Olá, obrigado por estar no canal Hudson Clédio Brasil. Você está vendo os trabalhos da comissão que discute o pedido do Ministério Público do Ceará sobre o funcionamento das associações de policiais e bombeiros militares daquele estado. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa, na manhã do dia 21 de novembro de 2017. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, foi quem propôs o encontro. Ele explica que o Ministério Público pediu ao Judiciário que determine as associações ASOF, ASPRAMES, APS e ACS-MCE que alterem seus regimentos para extirpar qualquer possibilidade de representação classista, bem como de realizar atividades típicas de entidades sindicais em favor dos militares. O Ministério Público pede ainda que o Judiciário mande suspender a consignação em folha das associações que não fizerem essas alterações. A repercussão dessa ação, na avaliação do deputado subtenente Gonzaga, fere de morte a cidadania dos profissionais da segurança pública. Foram convidados para discutir o assunto representantes de diversas associações de policiais e bombeiros militares. Eu sou o Hudson Clédio, deixa seu like aí e se inscreve no canal para continuar recebendo as nossas atualizações. Obrigado, doutor Lucas. Passo a palavra ao subtenente Éder Martins de Oliveira, nesse secretário executivo da ANASPRA, representando aqui o Elisandro Lutin, que, como disse, está lá no Senado em outra audiência pública. Bom dia a todas e todos. Em que pese a ter sido justificada pelo deputado e presidente, deputado subtenente Gonzaga, justificar a ausência do nosso presidente, o cabo Lutin, que encontra-se, neste momento, também numa audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em que debate-se também a segurança pública. Quero aqui cumprimentar o doutor Lucas Azevedo, representante da CONAMP, meu amigo Pedro Queiroz, presidente da ASPRAMES, que também se deslocou do Ceará e veio aqui participar deste debate, demonstrando a sua responsabilidade para com os policiais e bombeiros militares daquele estado, que, em que pese ser objeto de uma ação civil pública, veio a Brasília defender o interesse da categoria policial e bombeiro militar. Parabéns a você por essa coragem, pelo enfrentamento, e até mesmo porque essa casa é uma casa de debate. Também cumprimentar o amigo e companheiro Coronel Miller, representando a FENEM, que também entende o alcance de uma ação civil pública dessa natureza, em que podem ensejar uns desdobramentos assim inimagináveis, incalculáveis. Não se trata de um STF, mas, se a gente fosse fazer uma analogia, algo de uma repercussão geral, então poderíamos, como disse o deputado subtenente Gonzaga, estender-se aos demais estados. Não é o que assim desejamos e queremos. Cumprimentar meu amigo Coronel Gouveia, que representa aqui o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Isso demonstra a todos nós, a categoria de policiais e bombeiros militares, doutor Lucas, que é algo que ultrapassa a dimensão da simples reivindicação classista. Então, aqui estão os representantes do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que representam os 27 comandantes gerais das PMs e 27 comandantes gerais dos Corpos de Bombeiros, a Associação de Oficiais, que é representada pela FENEM, as associações do Estado local, representada pelo Pedro Queiroz, e temos aqui também o nosso doutor Marcelo Azevedo, que é representante da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Não estão nesse instante conosco, por conta de outra agenda, o doutor Robalim, que é presidente da NPR, um grande parceiro. O amigo Luiz Baldens, que é presidente da FENAPEF, porque estão com evento, inclusive, internacional aqui em Brasília. Então, feitas essas considerações, eu acho que é importante, doutor Azevedo, em que pese temos todo o entendimento, quem somos nós para ensinarmos a missa ao vigário. Mas sabemos que num país, que dos países que são democráticos, alguns com democracia plena, o Brasil ainda não faz parte deste país, que na representação democrática nós temos dois elementos substantivos que garantem a democracia, que é a democracia representativa, é essa que nós elegemos os parlamentares aos níveis municipal, estadual e federal. Mas temos uma outra ferramenta que ela é muito pouco difundida e ela é muito pouco debatida, inclusive no nosso campo,
que é a democracia participativa. São dois elementos substantivos e fundamentais que asseguram a democracia. E eu vejo e entendo que as entidades de classe, todas elas, e os sindicatos eu não vou abordar, Azevedo, porque tem um preceito constitucional que não é objeto disso. E desde já agradeço o apoio da FENAPRF a essa nossa demanda, mas sinta-se contemplado no gênero, quando eu abordar as questões relacionadas à reivindicação, tá? Porque sindicato é uma coisa, associação é outra, né? Então, quando nós nos organizamos em entidades de classe, nós estamos exercendo esse papel fundamental da democracia participativa. Nós costumamos dizer e reafirmamos aqui, os nossos posicionamentos, eles são contrapontos ao Estado. Porque institucionalmente, em nome das polícias e corpos de bombeiros militares, falam seus comandos. Falam os secretários de segurança dos seus estados. E nós somos aquele que damos vazão aos anseios dos trabalhadores, através desse elemento fundamental que é a participação democrática nossa. E é claro que quando nós discutimos aqui uma ação civil pública, o Ministério Público, a instituição, aqueles que impetraram essa ação, que ajuizaram essa ação, também tem conhecimento disso. Ele tem conhecimento dos elementos, dos pilares basilares de uma democracia. É claro que nós sabemos também que quando as entidades de classe promovem algum movimento reivindicatório, ele atinge, sim, muitas das vezes, não diretamente a sociedade, mas ele atinge interesses políticos. Como bem disse o senhor, e eu fico extremamente feliz em ouvir que é o Ministério Público, é o que a gente sempre espera dele, que é um grande parceiro, que ele não se curve aos desígnios políticos e que cumpra o seu papel, até porque nós, enquanto policiais, seja no exercício das funções e principalmente no exercício das funções, é a quem devemos obediência do ponto de vista de que o Ministério Público é o fiscal da ação policial. Então, isso não nos causa qualquer melindre. Nós entendemos o papel do Ministério Público. Sem qualquer ataque à pessoa e à honra, eu só sinto frustrado em não estar aqui os representantes do Ministério Público que ajuizaram essa ação, porque aqui nós estamos fazendo um debate, a dialética, um debate democrático. E talvez conhecer um pouquinho mais, para além daquelas ações que foram fatos concretos, entender algo para além daquela ação propriamente dita. Então, se estivesse aqui, não teria ataques pessoais, até porque não nos cabe isso. Aqui é um local de debate. Estaríamos usando da dialética para entender todo. Entender e ouvi-los também. É fundamental isso. Em que pese nós já podemos tê-los ouvido através da ação civil pública, nos fatos ali narrados, mas aqui seria um local de debate que nos propiciaria isso, algo para além da ação civil pública. E fico feliz com a participação da CONAMP, e vou aqui uma inconfidência, e eu não posso deixar de fazê-lo, e se o comprometer eu já peço desculpa, mas, enfim, agradecer ao doutor Elísio e à doutora Norma, porque quando nós soubemos dessa ação civil pública, o gabinete integrado, nós procuramos o doutor Elísio, ele de pronto e imediato, não refutou em absolutamente nada, se colocou à disposição, ele e a doutora Norma, tanto é que o senhor se faz presente representando a CONAMP. Isso demonstra a capacidade que nós temos para além daquilo que é previsto nas nossas normas legais. Os senhores também são uma associação, entende o alcance da reivindicação, né? Que ele ultrapassa essa dimensão de ser meramente corporativistas e classistas. E aí pode ser que os nossos representantes do Ministério Público do Estado do Ceará não tenham conhecimento, e não devem tê-lo também. É impossível. Mas a ANASPRA, a Associação dos Policiais, de oficiais e praças de todos os estados, são grandes parceiros do Ministério Público. Posso aqui causar uma nova celeuma, mas fomos grandes parceiros quando da PEC 37. Nós estamos aqui ombreados lado a lado para tentar impedir e barrar democraticamente dentro dessa casa de leis aquela tentativa de opressão de uma única carreira de profissionais de segurança pública sobre todos os outros. E nós somos grandes parceiros. Nós somos parceiros entendendo que ainda, se nós formos discutir num foro próprio, que a lei de abuso de autoridade, nós somos os mais
vitimizados por ela, inclusive por membros do Ministério Público. Mas nós estamos juntos contra a lei de abuso de autoridade. Porque se fôssemos agora atuar em razão de qualquer revanchismo, em razão desta ação civil pública, nós passaríamos do outro lado agora, mas não é o caso, a gente entende. Eu também cometo atos falhos. A ANASPRA comete, a FENEM comete, enfim, o CNCG, a ANEBS, porque nós defendemos, e em dado momento, o foco que nós temos diante de uma determinada ação nos permite enxergar todo um todo. Né? Então, a gente entende essa ação do Ministério Público, mas também espera uma reflexão para além da ação civil pública, né? Porque somos parceiros, né? E assim o queremos. Existe, assim, esse ano, em abril, o STF, ele, num agravo extraordinário, 654432, apreciando o tema 541, e aí eu chamo a atenção, porque ele determinou, inclusive, viu, Marcelo, você sabe melhor do que ninguém disso, que a todo o conjunto do artigo 144 é vedada a greve. Mas estabeleceu também que o Poder Judiciário deve ser partícipe na contenda nessas questões em que não há a reivindicação classista e o poder público, no caso executivo. Então, quando o Ministério Público vem com a ação civil pública pedindo pela extinção, ele está, a meu juízo, data máxima vênia, desconsiderando esse preceito de abril, que legitima as entidades, porque se não legitimasse, ele não me mandava para fazer uma ação junto ao Poder Judiciário. Então, ele está reconhecendo, o STF, ele reconhece, na sua decisão, que as entidades são legítimas para reivindicar. Veda a greve, é fato. A nós não precisa dizer, a nós militares, né, o Coronel Gouveia, já é vedado, é preceito constitucional. Como disse o próprio doutor Lucas, quando nós vamos fazer um movimento, seja ele paredista, reivindicação, nós sabemos que cada um vai sofrer na pele à medida da sua culpabilidade. Nós todos sabemos disso. Tanto é que nós temos milhares dezenas, milhares talvez não, dezenas de policiais e bombeiros militares que foram excluídos. Está aqui o representante de Santa Catarina, que em 2010 eles foram fazer um movimento por conta de uma lei de reajuste salarial que não foi concedido, o governo atropelou, lá excluiu-se, inclusive, os reformados, quem já estava na reserva. Então, houve uma anistia depois, um reconhecimento, etc, etc. Mas, ou seja, quando o STF nos coloca em condições de negociar, ele não diz o quê? Ele diz que todas as contendas e demandas, o Poder Judiciário deve fazer intermediação. E aí, nós, em Minas Gerais, da Associação de Praças, do qual sou o diretor jurídico, nós fizemos uso desse instrumento. Foi a primeira entidade de policiais e bombeiros militares do Brasil que tomou esta medida. E aí nós estamos, inclusive, hoje, nesta data, com uma audiência em aberto, participando das negociações de governo com uma questão salarial, de recomposição, uma questão do nosso Instituto de Previdência, fazendo instrumento. Por quê? Porque o STF reconheceu as entidades como legítimas. E aí, Pedro Queiroz, doutor Lucas Azevedo, eu acho que para este TAC, que o senhor já nos suscita a possibilidade, isso deve ser levado em consideração. Porque foi uma votação de 7-3, só não votou a presidente, porque não precisou. É considerável esse entendimento. E ele está no mundo jurídico. É efeito erga omnes de repercussão geral. Então, não excluiu o Estado do Ceará da legitimidade das associações, porque se assim não fosse, o STF não teria sim definido. E esta ação civil pública, ela é posteriori a essa decisão do STF. Então, é claro que o diálogo é o melhor caminho, mas nós não podemos também deixar de considerar que há uma normativa jurídico-legal que pode até ser mudada amanhã, mas hoje ela vige, que é uma decisão do STF reconhecendo as associações. Reconhece os sindicatos, que têm o direito de greve, aí a discussão, né, Azevedo, se isso é legal, se fere a Constituição, se não fere, mas porque somos do campo da segurança pública, mas reconhece a nós.
a possibilidade. Então, os argumentos trazidos na ação civil pública de que nós nos equiparamos, de que nós nos equivalemos ao sindicato, ela pode até ser verdadeira. E ainda que o seja, ela não é, por si só, possível de se pedir a extinção, porque o STF diz que eu posso fazer. Ele não nos excluiu, vamos chamar assim, desta competência. A gente não precisa dizer que o artigo 5º, inciso 21, que considera que a representação judicial e extrajudicial das associações, porque, na verdade, isso tudo o MP sabe. Existe o preceito legal. Bom, de repente, ele pode ir no inciso anterior, no inciso 20, é legítima associação vedada de caráter paramilitar. Ora, uma ação em que promovemos a reivindicação, ela não pode ser considerada por si só o caráter paramilitar. Se eu tivesse que fazer uma analogia, eu entendo e conheço no mundo uma entidade que eu a reconheço, e já não existe mais como paramilitar, que era as Farc na Colômbia. Aquilo é uma associação paramilitar. As nossas associações de oficiais e praças não têm caráter paramilitar. Porque, evidentemente, que o direito, né, eu aprendi com uma grande amiga chamada doutora Ivete, que o direito é uma xícara de duas asas. Se eu quiser um parecer, quiser procurar de um lado, eu vou defendê-lo até a morte. É uma tese. Se eu quiser uma outra, eu vou numa antítese, lado oposto. E o judiciário está para elidir esse conflito de entendimentos. Mas eu fico muito feliz, doutor Lucas, e agradeço ao senhor, agradeço ao doutor Elisa, à doutora Norma, aos demais integrantes da CONAMP, por essa fala que o senhor nos trouxe. Eu confesso que vinha para cá com muita preocupação. E principalmente pela ausência dos nossos representantes do Ministério Público que propuseram essa ação. Eu acho que nós teremos oportunidade de conversar, ouvir os argumentos dele. Assim, se nós tivermos condições de ir ao Estado do Ceará e sentar para entender a lógica. Não, claro, pois não. Só conceder só uma, em que pese regimentalmente não ter a parte, mas o nosso amigo aqui merece. Obrigado, subtenente Éder Martins. Bom, os colegas lá do Ceará, eu tenho até que esclarecer isso para todas as autoridades aqui presentes, eles não puderam se fazer por causa, infelizmente, das agendas institucionais. Mas nós teremos esse momento lá perfeitamente, eles estão à disposição para receber todos lá na Promotoria de Justiça de Fortaleza e a gente vai ter esse momento, com certeza. Eu agradeço a intervenção do senhor, porque nos torna um pouco mais claro essa questão, e eu também imaginava isso, até mesmo porque o Ministério Público, o enfrentamento que ele tem feito em níveis muito maiores, não seria com entidades de policiais que ele se afastaria do debate, em absoluto. Né? Mas eu digo porque é uma grande oportunidade que nós teríamos, né? E temos. Né? Mas já estou quase findando o meu tema, porque, assim, veja bem, nós, se nos é vedada a greve, uma série de questões, e o Ministério Público, lá, num caso pontual, toma essa medida, se nós quiséssemos fazer circo, se nós quiséssemos fazer teatro, a gente poderia ter vindo para as redes sociais e poderia ter exigido também, abre aspas, o exigido, do Ministério Público que viesse ao nosso lado quanto às faltas de EPI, quanto às questões insalubres de atendimento, quanto às questões das mulheres que sequer possuem espaço para sua higiene pessoal nos quartéis, os armamentos, que foi preciso uma ação do Ministério do Trabalho e Emprego para recolher os armamentos em Goiânia. Mas nós sabemos que o Ministério Público cuida-se de tudo. E a gente entende, como bem disse o senhor, quando nós deflagramos um movimento, ainda que reivindicatório, e aí, quando a gente pega o voto do ministro Luiz Fux nesse provimento 541, ele deixa claro que a vedação da greve se dá exclusivamente por conta da ação da Polícia Militar no Estado do Espírito Santo. Então, nós também temos essa dimensão. Não dá para dizer que eu quero aqui toda sorte protestar, manifestar, reivindicar, e não temos a responsabilidade do que está às nossas costas, que é a proteção da sociedade. Mas não dá também para continuarmos com a espada do Poder Executivo na cabeça, em que se concede todos os reajustes, concede não regalias, garantias e preceitos constitucionais a todos os servidores, exclui os policiais e bombeiros militares. Porque se vamos às ruas reivindicar, o fazemos exatamente por conta da falta de diálogo que há entre o Executivo e a única categoria
que são os policiais e bombeiros militares. É óbvio que aqui estão à mesa aqui 2 coronéis, um representante do CNCG e outro da FENEM. Eu não desconheço a legitimidade institucional dos comandos, mas também reconheço a fragilidade dele em tomar determinadas medidas contra o governo. Porque são cargos políticos, são nomeados e exonerados, inclusive em grande desrespeito a muitos comandantes, são exonerados da noite por dia por conta de um posicionamento, e que não pode ser divergido. Mas isso é um debate para um outro momento, mas a gente também não é cego a essas percepções, né? A gente entende tudo que envolve esse campo em que nós estamos dialogando nele agora. O que precisamos, na verdade, é jogar luz. Precisamos jogar luz nesses debates. E aí, quase finalizando o meu tempo, desde 2009, da realização da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, está aqui o Gonzaga, que era presidente da ASPRA, e em que nós vemos debatendo essas questões da participação nossa nesses debates no campo da segurança pública, eu fico com uma fala, que eu vou tentar sintetizar assim, do professor Luiz Eduardo Soares, antropólogo, sociólogo, e que ele entendia e entende. Um dos pilares em que ele defende a desmilitarização é por conta da possibilidade da participação dos seus integrantes das polícias e corpos de bombeiros militares nesses debates. Porque isso, estou falando lá de 2009. Hoje, por exemplo, nós vemos vários estados, assistimos vários estados, em que as entidades são recebidas e reconhecidas tanto pelo governo do estado, quanto também pelo comando das instituições. Porque isso nos possibilitará entender como se dá o processo. Porque ninguém mais consegue, para concluir, ninguém mais consegue ficar preso, represar os seus conhecimentos, as suas indignações. Nós sabemos, somos regidos por um regulamento disciplinar pesado, somos regidos por legislação própria, nosso regime jurídico é outro, estamos sujeitos ao Código Penal Militar, Processual Penal Militar, legislação comum, legislação extravagante. Nós tivemos casos de militares nossos que, em suas manifestações, foram denunciados na Lei de Segurança Nacional, fato que não ocorria desde 1974. Então, assim, para atingir-nos, a mão do Estado vai além do alcance, né? E a gente quer entender, e assim, para finalizar de verdade, agradecer a presença da CONAMP, que nos trouxe uma fala que ela é de alento e nos impõe mais responsabilidade. Porque a elaboração de um TAC não acaba por si só com o problema, muito pelo contrário, nos aumenta a responsabilidade, porque a construção desse TAC há de ser feita a várias mãos e com vários entendimentos, porque um descumprimento de um TAC pode gerar uma outra situação mais danosa e gravosa do que a própria ação civil pública. Nós sabemos disso, o que significa um TAC, a extensão de um TAC. Mas agradeço em nome do presidente da ANASPRA, o Cabo Elisandro Lotin, que está na CCJ agora. Cumprimento aos amigos do Estado do Ceará que acabam de chegar, da PRASC, da ASPRA, Minas Gerais. Sejam bem-vindos e nós estamos começando o debate agora. Muito obrigado ao deputado subtenente Gonzaga pelo convite.